Graça e paz, bom dia. Jesus ressuscitou, glória a Deus, aleluia, louvamos a Deus. Eu estava vindo para cá e mandaram uma mensagem para mim, eu achei muito interessante, deixei aqui a foto. Não foram os pregos que prenderam na cruz, foi o amor. Jesus foi preso na cruz pelo amor, porque ele tinha poder para sair, ele poderia ter se negado, mas foi por amor a mim, a você, a você, a você, a cada um. E qual é o meu sacrifício? Qual tem sido o meu sacrifício? Qual tem sido o meu passo para louvar ao Senhor? Estava conversando com a minha irmã, às vezes a gente se nega tanto a fazer aquilo que o Senhor quer, e eu acho que servir ao Senhor é a coisa mais fácil que tem. Porque o que eu tenho que deixar é aquilo que não agrada a Deus, é aquilo que faz mal para mim. O que eu tenho que deixar é o que faz mal para a minha vida. Só isso. Mas às vezes eu fico agarrada, às vezes tudo é um empecilho, tudo é um prego que me prende, que não me deixa. Amém, igreja? Em Mateus 28, 5 e 6 diz assim: mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Glória a Deus. Algumas lições da ressurreição de Cristo. Em Mateus 28, vemos de maneira clara o poder da ressurreição. E a ressurreição de Cristo se manifesta. O poder da vida, o poder do amor, o poder dos anjos, o poder do testemunho, o poder do Senhor, o poder do serviço e o poder da verdade. A verdade é que Cristo se entregou por nós. A verdade é que Cristo caminhou sofrendo por mim e por você. E isso a gente não pode negar. Isso ele poderia ter se negado a fazer, mas por amor ele fez por nós. Amém, igreja? Vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, eu quero te louvar por essa manhã, uma manhã tão gloriosa, tão vitoriosa, uma manhã que nós comemoramos, Senhor, o derramamento do seu sangue por nós, ó Pai. Uma manhã em que o véu se rasga e o Senhor nos tira do lamaçal. Amanhã que o Senhor nos tira da lama do pecado, em que o Senhor mostra que o Senhor pode todas as coisas, ó Pai. Nós te agradecemos, meu Pai. Nós louvamos pelo Senhor, louvamos a Ti, pelo caminho, pelo sacrifício que o Senhor fez. Ressuscitou por nós, ó Pai. Seria sido tão mais fácil ficar lá. Tão mais fácil se negar a fazer isso. Mas por amor, Senhor, o Senhor fez. E hoje, Pai, eu peço que o Senhor venha tocar nas vidas, Senhor, na minha e na vida de cada irmão, na vida de cada um que conhece a Tua palavra e que venha, Senhor, se alegrar com a ressurreição, se alegrar porque o túmulo está vazio, Senhor, se alegrar, Senhor, porque o Senhor foi ali se entregar por nós, ó Pai. Então eu peço, Senhor, mesmo, que o Senhor venha por cada vida, Senhor, que o Senhor esteja olhando, Senhor, para cada vida, que o Senhor esteja, Senhor, ali com o amor que o Senhor tem por nós, Senhor, e tocando nos corações mesmo das pessoas, e que as pessoas possam ver que amar ao Senhor, louvar a Ti, obedecer, é muito mais importante do que qualquer coisa. Nada pode nos separar, Senhor. Nada pode nos separar do Teu amor, Senhor. A gente não pode, Senhor, se negar a Ti, Senhor. Porque se estamos aqui hoje Te louvando, foi porque naquele dia, naquele domingo, o Senhor ressuscitou por nós. Então nós Te louvamos e agradecemos o Teu nome. Que tudo hoje venha para honrar tudo, Senhor, feito aqui neste lugar, a casa do Senhor, que são nossas vidas, seja para Te louvar e engrandecer o Teu nome. Eu Te agradeço em nome de Jesus. Chamo o grupo de louvor para estar elevando adoração ao Senhor. Amém?
Amém. Eu quero convidar você a se colocar de pé aí no seu lugar. Vamos adorar o Senhor nessa manhã. Amém. Vamos celebrar ao Senhor. Você pode virar aí para essa pessoa que está do seu lado e dizer que bom que você está aqui nessa manhã para adorar o Senhor conosco. Vamos adorar o Senhor com alegria nessa manhã. Amém. Vamos celebrar ao Senhor. Aleluia. Obrigada, Jesus, pela sua presença, Senhor. O vento sopra, só ele sabe para onde vai. Eu quero estar no vento, ser conduzido pela tua vontade. O vento sopra, só ele sabe para onde vai. Eu quero
Sopra sobre mim o teu querer. Leva-me na nuvem da unção. Quero ir contigo até chegar ao lugar da tua habitação. Sopra em mim, vento do Espírito. Contigo eu quero ir. Eu sei onde vens, nem sei pra onde vais. Só sei que eu quero ir. Sopra em mim, vento do Espírito. Contigo eu quero ir. Eu quero ir. Eu sei onde vens, nem sei pra onde vais. Só sei que eu quero ir. Vento do Espírito, sopra em mim. Sopra em Amém. Que o vento do Espírito venha tocar, soprar em nossas vidas. Sobre nossas vidas que ele venha e que a gente possa estar intercedendo, colocando diante do Senhor. Em Tiago 5,6 fala assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Somente o Espírito Santo pode tocar em nossas vidas, para fazer com que a gente confesse os nossos pecados ao Senhor. Vamos estar colocando diante do Senhor a nossa oração, os nossos pedidos, pela nossa vida, pela nossa família. A gente deve orar por nós mesmos, pela nossa família, pelos nossos amigos, pelos servos do Senhor, pelos inimigos e por todos os homens, por aqueles que estão no poder, pelos homens e mulheres que estão nos presídios, pelos homens e mulheres que estão nos hospitais. Nós temos esse poder no Espírito Santo, que ele sopra em nossas vidas. Vamos orar. Quem puder ficar de joelho, quem não puder, fique de pé, mas que nós possamos levantar um clamor agora. Nós vamos orar, pedindo ao Senhor que esteja ouvindo a nossa oração, que esteja visitando mesmo. Senhor, sopra o vento do Espírito Santo, Senhor, agora nesse momento. Visita, Pai, visita as nossas famílias, ó Pai. Aqueles, ó Pai, que ainda não te conhecem, aqueles que te conhecem, mas não estão te servindo, Senhor. Aqueles, meu Pai, das nossas famílias que estão, Senhor, amarrados, encarcerados, Senhor, nas mãos do inimigo, Senhor. Senhor, sopra o vento do Espírito, Senhor, neste lugar. Visita, Senhor, os enfermos, Senhor. Aqueles, meu Pai, que estão, Senhor, com curas, com doenças espirituais. Oh, Senhor, nós sabemos, ó Pai, que o inimigo é sujo e ele quer separar. Ele quer separar as pessoas do teu amor, da tua misericórdia, Senhor. Visita, Senhor. Visita aquelas pessoas que hoje estão com doenças físicas nos hospitais, Senhor. Lembramos agora, traga a nossa memória aquelas pessoas que conhecemos, que estão hoje no leito, necessitando da sua misericórdia e da sua cura, Senhor. Visita, Pai. Venha com o vento do Espírito passando agora, Senhor, nos leitos, Senhor. Ah, Pai, sopra o teu Espírito, sopra o fôlego de vida, Senhor, para aquelas pessoas que estão desenganadas, ó Pai. Mas o Senhor pode todas as coisas. Sopra, Senhor, o vento do Espírito nas cadeias, ó Pai, nos presídios. Pessoas ali necessitam de Ti, Senhor. Aquelas pessoas estão sendo enganadas por Satanás. Quebra, Senhor, quebra todas as correntes.
Quebra, Senhor, todas as maldições. E visita ali, Senhor, neste momento, homens e mulheres. E faça com que eles, Senhor, se prostrem a Ti, ó Pai. Vento do Espírito venha sobre nós. Venha sobre nossas vidas, ó Pai. Que a gente possa Te louvar e engrandecer o Teu nome. Vento do Espírito, venha, venha, venha. Sopra, Senhor. Venha, Senhor, venha, Senhor. Sopra, Senhor. Contigo nós queremos isso. Em nome de Jesus, Senhor. Chegará o dia. Coloca sua mão de poder sobre a nação, Senhor. Sopra teu Espírito, Senhor, sobre a nossa nação, Senhor. Coloca sua mão de poder, Senhor. O Senhor tem poder para isso. Quebra todo agrilhão, quebra toda corrente. Tudo aquilo que vem de Satanás, Senhor, nós rejeitamos, ó Pai. Coloca sua mão de poder, Senhor. Sopra em mim. Amém, amém. Te louvamos e aplaudimos ao Senhor. Aplaudimos ao Senhor com todas as nossas forças. Louvamos a Ti, Senhor. Obrigada, meu Deus. Amém. Irmão, vamos abrir nossas Bíblias em 2 Coríntios 9, 7. É nosso momento de dedicação ao Senhor. A palavra diz, em 9, 7, cada um contribua. O título desse capítulo, a sementeira e a colheita. E no capítulo 7 diz, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou não por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Dar conforme a Bíblia. Dar é um mandamento divino. Quem deve dar? Todos. Quanto devemos dar? De acordo com a nossa vontade, prosperidade. Por que devemos dar ao Senhor? Por amor. Com que espírito devemos dar? Voluntariamente, com alegria. Que exemplo devemos a seguir? A Cristo. Quem mais doou por nós foi o Senhor. O que Ele mais doou não foi ouro e nem prata, foi o sangue. O que nós temos de precioso na nossa vida é o sangue que nos deixa vivo, né? É o sangue, é o fôlego de vida. E isso o Senhor nos deu. Que cada um é o nosso momento de dedicação. Fiquem à vontade, conforme a palavra de Deus, mas venham com alegria. Amém? Deus abençoe. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem e as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem e as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora.
vez, Senhor e Pai, nós te louvamos e te agradecemos pelos dízimos e ofertas, ó Pai. Nós sabemos, ó Pai, que tudo vem conforme a tua vontade e o teu querer, que tudo é feito pelo amor, não pelo dinheiro. Tudo é feito, tudo é almejado, tudo é conseguido pela sua vontade, porque o Senhor derrama bênçãos sobre nossas vidas. Eu peço que o Senhor venha abençoar a cada vida aqui. Se alguma vida está precisando de emprego, Senhor, que o Senhor venha ouvir o clamor. Se alguma família aqui nessa igreja tem passado necessidade, eu peço, Senhor, que o Senhor venha primeiro tocar em nossos corações, para que isso não possa acontecer, e que o Senhor venha honrar os teus servos. Abre porta de emprego, sustenta, Senhor, a cada um. Coloca sua mão de poder mesmo sobre cada família aqui dessa igreja, deste local. Eu louvo a Ti e te agradeço. Peço que o Senhor venha abrir as comportas do céu, Senhor, para abençoar. Nós te louvamos e glorificamos ao Senhor. Amém. A palavra está com o pastor. Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Meus amados, as crianças estão assim ansiosas, ver que presentinho a tia Dani trouxe hoje pela manhã. Vi umas caixinhas diferentes, algumas coisinhas diferentes, então elas estão ansiosas, as crianças, e eu quero chamar essas crianças aqui à frente, o nosso nenenzinho, as nossas crianças, para que possa com a tia Dani aqui, e se encaminhando para o mimo. Amém? Em sinal de bênção, levante uma das suas mãos em direção a essas crianças. Vamos estar orando por elas, abençoando nossas crianças. Paizinho amado e Pai querido, obrigado por cada semente que nós compreendemos ser essas crianças. Obrigado por cada barro terno, Pai amado, sumando em nossas mãos, que nós compreendemos que são essas crianças, ó Pai. Pai amado, nos dê habilidade a moldar cada uma delas, a trabalhar nos seus coraçõezinhos, ó Pai, a plantar nos seus corações as verdades e os princípios eternos, ó Pai. Abençoa a vida das professoras, toma em tuas mãos. Pai amado, que no momento lúdico, de brincadeira, possa ser passado para elas, ó Pai, os valores do teu reino, Senhor. Abençoa, Pai amado, seja mesmo com as nossas crianças, é o que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém e amém, e glórias a Deus. Só as crianças, hein? Se sobrar, a tia Dani traz para cá, para dividir, compartilhar, né? Para a glória do Senhor Jesus. Queridos, mais uma vez, a graça e a paz do Senhor Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. O nosso Deus, um dia, Ele pensou, é o momento exato, porque não fez um segundo plano. Deus não planejou assim uma segunda oportunidade. Deus não tirou da manga uma segunda carta, mas Ele falou assim, esse é o momento, essa é a hora de ser feito o grande sacrifício de redenção pela humanidade. E queridos, Jesus, Ele começa essa saga, esse martírio, num momento triste, de dificuldade, no jardim do Getsêmani. É um momento, meus amados, onde Jesus está ali naquele momento em agonia, ao tempo de chorar, ao tempo de soar gotas de sangue. Queridos, ali começa a grande saga, o grande martírio de Jesus. Ali começa um grande momento para o projeto, para o momento que Ele veio à terra para poder salvar a mim e a você. Queridos, e é nesse sentido que eu quero aqui cumprimentar vocês com a paz do Senhor. A paz do Senhor, aquela paz que o mundo não pode dar, aquela paz que foge à compreensão do mundo. Meus amados, a história ela é marcada por alguns acontecimentos. Se nós olharmos a história humana mesmo, nós vamos ver vários momentos na história que elas foram marcados por acontecimentos, por personalidade. Mas ninguém marcou tanto a história da humanidade como o próprio Senhor Jesus. Jesus, Ele foi aquele único que dividiu o tempo, dividiu ali a cronologia em dois momentos, em duas fases. Jesus ali, Ele marca um tempo após Ele e Ele marca um tempo antes da sua vinda. Ele é o único que consegue marcar a humanidade dessa maneira. Ele é o único que promove uma divisão de águas na humanidade.
onde faz a humanidade, onde faz a história olhar com convergência. Porque, queridos, antes de Jesus, o mundo já esperava, tinha uma expectativa sobre o Messias. Mas depois da vinda de Jesus, o mundo também olha para essa direção. Ele também olha para esse momento. Ele também olha para essa marca da história. Então Jesus, ele é capaz de fazer conversões de olhares para um tempo, para um momento, para um instante na cronologia do tempo. E, queridos, Jesus, ele é o cumprimento da primeira promessa que nós encontramos na Bíblia. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, diz assim: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Queridos, nesse versículo está contido a primeira promessa bíblica, a primeira promessa da palavra de Deus. E Jesus, ele é o cumprimento dessa promessa, meus amados. Jesus, ele é o centro do cumprimento dessa promessa. E Jesus, ele veio justamente para poder, eu e você, termos a vida eterna. Porque um dia, meus amados, foi nos separado essa oportunidade. E eu estou preparando uma mensagem para nós pegarmos aqui, no dia 2 de maio, então vamos falar sobre o jardim. O jardim onde encontramos a vida e nós encontramos a morte. Em um certo jardim, meus irmãos, havia uma promessa de presença eterna do Senhor, mas o homem, ele escolheu uma outra direção. Ele escolheu um caminho da distância, do distanciamento. E ali, queridos, Jesus vem cumprir essa promessa para que o homem tenha novamente uma ligação com ele, ter novamente um estreitamento com o Senhor. É interessante, meus amados, que nós encontramos essas verdades acerca de Jesus, acerca da sua morte, acerca da sua ressurreição, acerca da sua agonia, acerca da sua entrega, nós encontramos na Bíblia. Mas, meus amados, existia um homem, um historiador chamado Flávio Joséfo. Flávio Joséfo era um judeu que depois de um certo tempo ali, da opressão, da perseguição romana, ele se tornou um cidadão romano para poder ganhar as benécias de Roma. Mas ele escreve alguns livros, dentre eles, ele escreve o livro História dos Judeus. E nesse livro, na página 418, ele faz uma citação a Cristo. Ele fala assim: ele era o Cristo, pois os mais ilustres da nossa nação acusaram perante Pilatos e ele fê-lo crucificar. O que o havia amado durante a vida não o abandonaram depois da morte. Ele lhes apareceu ressuscitado e vivo no terceiro dia, como os santos profetas o tinham prometido, e que ele faria muitos outros milagres. É dele que os cristãos que vemos ainda hoje tiraram o seu nome. Queridos, isso aqui é um historiador, é alguém que escreve um livro, História dos Judeus. E interessante, meus amados, que esse livro, ele está aqui, na verdade, publicado em diversos idiomas, inclusive no árabe, com essa mesma descrição, com esse mesmo texto. Quer dizer, queridos, que ainda que queiram negar essa evidência de Jesus, ainda que queiram negar essa realidade, a história não permite que seja negada. Por quê? Porque existem livros históricos, dados históricos, que apontam para essa direção. Mas, queridos, a Bíblia é aquela que fala com mais propriedade acerca desse acontecimento, com mais detalhes, com mais paixão, com mais envolvimento, sem a frieza da palavra e do papel, mas envolto no amor e na compaixão do próprio Jesus Cristo, que, na verdade, se entregou por cada um de nós. E eu queria convidar você nessa manhã que abrisse sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 24, do versículo 1 até o versículo 12, nós vamos ler nessa manhã. O tema da minha mensagem, nessa manhã, que nós vamos meditar: os 3 lugares estão vazios. Lucas 24, do versículo 1 até o versículo 12, que tem por título a ressurreição de Jesus. Interessante que eu estava lendo uma Bíblia em casa, Bíblia de Jerusalém, ela tem um outro título, ela fala assim: a sepultura vazia. E diz assim o texto, meus amados: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo preparado
e encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu o quê? Perplexas a esse respeito, apareceram os 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscai entre os mortos o que vive? E ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos do que vos preveniu, estando ainda na Galileia. Versículo 7, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhe pareciam um como delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa maravilhado do que havia acontecido. Aleluia, aleluia, glória seja dado ao nome do Senhor Jesus. Vamos orar, meus irmãos. Paizinho, obrigado. Obrigado, Pai amado, e Pai que Tu permite, Senhor, que a Tua palavra nos traga, Pai amado, esse relato. Obrigado, Pai amado e Pai querido, que nós podemos visualizar o grande feito, o grande milagre da ressurreição, a grande vitória sobre a morte, a grande vitória, Pai amado e Pai querido, sobre o pecado, Senhor, onde nos traça um caminho, Pai amado, marcado pelo Teu sangue, Pai, mas que leva até a eternidade, que leva a Tua presença, Senhor, e eu quero Te louvar por isso, eu quero Te engrandecer, eu quero Te bendizer, Pai. Obrigado, Pai, porque às vezes nossos corações são como os corações dos apóstolos, incrédulos muitas vezes, mas precisamos, ó Deus, ver com nossos próprios olhos, ó Deus, sentir a Tua presença, para, Pai amado e Pai querido, acreditarmos, ó Pai amado e Pai querido, verdade a Tuas palavras. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai amado e Pai querido, porque nessa manhã nós celebramos o Teu nome. Obrigado, Pai amado, porque nessa manhã nós celebramos a vida. Obrigado, Pai amado, porque nessa manhã nós celebramos a redenção. Nós celebramos, ó Pai, o perdão dos pecados, ó Deus. E somente isso, Pai, é conferido ao Senhor. Somente através do Teu sacrifício vicário, Pai, que isso pode ter acontecido, Pai, na história de toda a humanidade. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos, nós Te adoramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, esse fato, esse texto, nós encontramos em todos os 4 evangelhos. Nós sabemos ali que os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são os evangelhos que têm mais similaridade, têm mais proximidade, têm mais porcentagem de textos que são sinóticos, ou seja, que estão nos mesmos evangelhos. João, ele já é um evangelho um pouco mais retirado desse conceito. João vai ter somente 8% de citações que estão contidas nos demais evangelhos. Quer dizer que João é quase com o evangelho próprio, mas ele vai lançar mão de alguns textos, de algumas palavras que são importantes a ser destacadas no livro de João. Meus amados, os evangelhos, eles foram escritos ali com algumas propriedades, com alguns conceitos e com algumas visões, dado a comunicação que o escritor queria fazer ao seu público. E queridos, aqui nós vemos esse texto contido no evangelho de Lucas. Lucas, ele é na verdade um evangelista, um escritor do evangelho que mais se preocupa em trazer detalhes acerca das narrativas. Se você for ver, por exemplo, os textos que estão presentes nos todos os evangelhos, ou pelo menos nos sinóticos, você vai perceber que Lucas, ele procura detalhar mais situações com mais riqueza de detalhes. E por que isso, meus amados? Porque Lucas, ele escrevia para um povo que não conhecia essa história. Lucas escrevia para o povo que nós conhecemos como gentio. Lucas, ele é o único escritor da Bíblia que não era judeu.
Os demais, todos eles que são escritores, todos são judeus, mas Lucas não. Lucas é levantado para escrever para um povo que não conhecia a Jesus. Por esse motivo que ele procura abordar todas as suas narrativas, todos os seus textos, trazendo mais evidências possíveis e mais detalhes possíveis acerca de tudo o que vem acontecendo. Queridos, e no texto que nós lemos hoje aqui, Lucas 24, versículo 1 até o versículo 12, o que mais me saltou os olhos, o que levou, na verdade, ao escolher o tema da minha mensagem, foi o versículo 7. No versículo 7, ele vai dizer para a gente assim, meus amados, quando disse, importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores. Quer dizer, querido, que Jesus, dado momento, ele seria entregue na mão dos pecadores. Seria um lugar onde Jesus estaria. Um outro local que Jesus estaria. Jesus seria crucificado. Então, ou seja, Jesus seria levado a ser crucificado. Era um segundo lugar que Jesus estaria. E um terceiro lugar que Jesus estaria. E ressuscitou ao terceiro dia. Quer dizer, que Jesus foi levado também à sepultura. E foi o terceiro lugar que Jesus ele esteve depois do seu martírio ou durante o seu martírio. Mas, queridos, em nenhum desses lugares Jesus permaneceu. Em nenhum desses lugares conseguiram conter Jesus. Em nenhum desses lugares fizeram com que Jesus permanecesse eternamente naquele local. Muito pelo contrário, foram locais de passagem, onde Jesus tão somente teve um instante, teve um momento, ao cumprir todo o plano, toda a trajetória da promessa, toda a trajetória do plano de Deus, para cumprir o plano de redenção da humanidade. E, queridos, é sobre esses 3 lugares que eu quero, na verdade, falar nessa manhã com os irmãos. O primeiro lugar que nós vemos, onde Jesus esteve, depois de ser ali preso no jardim de Getsemane, levado, conduzido por alguns homens, o entregaram justamente lá no Sinédrio. Lucas capítulo 22, versículos 66 e 67 diz assim, e logo que foi dia, ajuntaram os anciões do povo e os principais dos sacerdotes e os escribas e os conduziram ao seu concílio e lhe perguntaram, és tu o Cristo? Queridos, na verdade, ali é um primeiro tribunal onde Jesus passaria. Jesus ele passa por 3 tribunais. Quando o conceito é tribunal, Jesus vai passar por 3 momentos diferentes, aonde ele é inquirido, aonde ele é interrogado, aonde ele é martirizado, aonde ele é espancado, escarnecido, mas são tribunais que vão procurar julgá-lo de acordo com o conceito desses tribunais. Nós vamos ver até homens que o julgam, que não encontram nenhum pecado em Jesus, mas que atende a um clamor público sobre isso. Então, queridos, primeiro tribunal que a palavra de Deus nos fala aqui em Lucas 22, é que Jesus, ao amanhecer, nas primeiras horas da manhã, ele é levado até o concílio, e esse concílio é o Sinédrio, onde as autoridades religiosas, eles estão procurando condenar Jesus ali, ou pelo menos sentenciá-lo de acordo com os preceitos religiosos. Porque Jesus, meus amados, na visão da religião daquele tempo, Jesus, ele era uma ameaça. Jesus era uma ameaça. Mas Jesus, ele nunca se declarou uma ameaça, muito pelo contrário. Ele se declarou o portador da verdade. Alguém que veio mudar o mundo através do seu gesto de amor e de compaixão. Um segundo momento, Jesus é levado até a presença de Pilatos. Lucas 23, 1 e 2 fala assim, e levantando-se toda a multidão deles, e levaram até Pilatos, e começaram a acusá-lo, dizendo, havemos achado este pervertendo a nação, proibindo dar tributo a César, e dizendo que ele mesmo era o Cristo e o Rei. Então, queridos, nós estamos aqui diante de um outro tribunal, onde Jesus, mais uma vez, ele é levado para a multidão. Repara bem que Jesus, ele é pego lá no jardim de Getsemane, ele é conduzido até o tribunal religioso do Sinédrio. Depois, essa mesma autoridade religiosa se encarregam em levar Jesus até a presença de Pilatos para um outro tribunal. E Jesus aqui, ele é acusado de ameaçar a questão política do Estado, a questão de segurança do Estado. Alguém que se levantava contra os tributos, alguém que se levantava contra o próprio rei, contra o próprio imperador, alguém que queria se dizer rei. Era essa acusação que tinha contra Jesus. E quando Jesus era inquirido ali acerca, tu é rei? Ele fala, tu dizes
que eu sou rei. Se o meu reino fosse dessa terra, desse lugar, meu pai mandaria miríades de anjos para poder me livrar. Jesus, ele fala a todo tempo, ele prega na sua caminhada, no seu ministério, ele prega acerca de um reino, mas um reino eterno, queridos, um reino que não tem passagem, um reino, meus amados, que não tem fim, mas um reino que é duradouro. É um reino que não tem uma data marcada para poder encerrar. Não é um reino humano. No terceiro tribunal, queridos, Jesus é levado, Herodes, diz assim, Lucas 23, 7, Pilatos falando, e sabendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu a Herodes, que também naquele dia estava em Jerusalém. Queridos, na verdade, aquela região da Palestina era dividida em vários reinos, Judeia, era Galileia, então para cada jurisdição, para cada local, existia um imperador, existia um governante. E aqui Pilatos, sabendo que Jesus era galileu, remete Jesus até Herodes, aproveitando a oportunidade que Herodes, ele estava naquele local. Na verdade, queria transferir responsabilidade de julgar um homem inocente. Ele leva até Herodes, e diz o texto, meus amados, vamos ler um pouco mais, Herodes, ele queria encontrar com Jesus, ele queria ter esse encontro com Jesus, ele queria ver alguns milagres de Jesus, como Jesus fosse, na verdade, um feiticeiro, ou um mago, ou um mágico, mas Jesus, ele continua ali, em silêncio, ele continua calado, ele continua inerte, indiferente a todo esse tipo de postura. Mas, queridos, esses tribunais não conseguiram conter a Jesus. Esses tribunais não foram suficientes para poder prender Jesus. Eles condenaram sim, mas eles condenaram um homem inocente. Na verdade, Jesus, quando ele é condenado, na verdade, não é uma sentença propriamente do Estado, mas era o Estado ali, ele respondendo a um clamor da sociedade, a um clamor do povo de Deus. Eu tenho muito medo da expressão que nós ouvimos muito, né? A voz do povo é a voz de Deus. Isso é uma mentira. Isso é mentira, proclamada há muito tempo. A voz do povo nem sempre foi a vontade de Deus. Porque nem sempre o povo, ele submeteu à vontade de Deus. Mas o povo, ele clama por justiça. Ele clama para que Jesus, ele seja crucificado. Jesus comparece a 3 tribunais que o julgavam por violação dos preceitos da lei mosaica, crime político, uma ameaça ao império e crime de rebelião e de insurgência. Quer dizer, Jesus era tido como alguém insurgente, alguém rebelde na sociedade, alguém que se levantava contra o domínio do império. Jesus foi acusado dessa maneira. Por quê, queridos? Porque o Sinédrio não tinha como aplicar a pena capital. O Sinédrio, ele era um tipo de conselho, um tipo de tribunal, mas tão somente preso aos conceitos religiosos. Quem aplicava a pena capital era o Estado. Quem era o Estado? Roma. Roma era o Estado. Roma que podia punir, Roma que podia matar. Por esse motivo que eles carregam ali Jesus e através da pressão popular, eles procuram influenciar a Pilatos, ao governador Pilatos, para que Jesus ele fosse crucificado. Mas, queridos, esse local de passagem, ele se tornou um local vazio. A presença de Jesus não estava mais naquele local. O Senhor ficou um tempo de sofrimento, de martírio, nesses locais. Mas naquele local não contivera Jesus, porque Jesus, ele tinha um objetivo. Ele tinha, na verdade, um plano a ser cumprido. E um segundo local, meus irmãos, que nós podemos passar nesse martírio de Jesus, podemos pensar nessa manhã, melhor dizendo, nesse martírio de Jesus, é a cruz do Calvário. Jesus, ele é levado, conduzido até esse local. Nós conhecemos bem a história, que Jesus, depois de ser martirizado, e aquele filme de Mel Gibson, ele retrata bem o sofrimento de Jesus, naquele filme, acho que é o filme chama-se Ressurreição, Paixão de Cristo, de Mel Gibson. Ele procura retratar o máximo possível do sofrimento de Jesus. Existia ali um cineasta muito antigo, Franco Zeffirelli, um italiano, que produziu muitas vezes filmes acerca de Jesus. Eles viam Jesus tão perfumadinho, tão bonito na cruz. Eles, como é que morreu assim na cruz 3 horas? Mas, meus irmãos, quando nós vimos o martírio que Jesus sofre, através da representação desse filme Paixão de Cristo, nós vimos que Jesus ali, ele teve hemorragia interna.
hemorragia interna. Jesus foi espancado. Passou quase uma manhã inteira sendo espancado, sendo martirizado. E depois disso, Jesus é levado até o Calvário. E meus irmãos, o Calvário ali também é conhecido como Gólgota, Monte da Caveira, local que simboliza morte. É para onde Jesus era levado. Era um local, meus amados, que ficava fora dos muros de Jerusalém. Eu não quero entrar aqui no cumprimento da promessa, do que a palavra de Deus fala acerca disso, o que fala em termos de tradição judaica, como cumprimento da promessa. Eu não quero entrar nesse aspecto, mas ali geograficamente, para entendermos, Jesus está fora desse ambiente de Jerusalém. Ele é levado a um local elevado, onde o povo pudesse olhar aquele local e ver que ali estavam sendo crucificados, martirizados, pessoas tidas para o Estado como criminosa. E Jesus, meus amados, ele é levado até esse local. Jesus é conduzido. Jesus foi levado a ser crucificado. Ele percorre o que nós conhecemos como via dolorosa, que leva de Jerusalém até o Calvário. Meus irmãos, era o tempo que ele passou. Ele foi martirizado naquele tempo. Ele foi judiado. A cruz cai. Ele cai sobre a cruz. Nós vemos ali, de repente, um homem sendo sacado da sua multidão, chamado Simão de Cirineu. Esse homem é sacado para poder levar a cruz de Jesus. Não interrompem a sentença, muito pelo contrário, só substitui quem vai carregar a cruz, quem vai carregar o material, o instrumento punitivo para Jesus. E Jesus tem um encontro com esse homem, e o encontro foi marcado com a vida de Jesus. Não só ele, meus irmãos, mas Jesus também tem um encontro com algumas mulheres também, que também choravam, que também eles se autoflagelavam por conta daquele acontecimento. E Jesus falou assim: não chore por mim, chore por vossos filhos, para que vão ser gerados. Chore por eles. É o que acontece, meus amados, no caminho para a cruz do Calvário. E junto com Jesus, caminhando na mesma direção, temos ali dois malfeitores que foram crucificados, ladeando o próprio Jesus Cristo. Lucas 23, versículo 33, fala assim: e quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram. E os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Queridos, Jesus, ele foi conduzido até esse local. Jesus, ele foi levado até esse local. Jesus foi ali naquele momento ali, não somente pregado na cruz, porque diz, meus amados, interessante que eu estava lendo uma revista super interessante. Ela falando, um autor falando ali sobre a questão de Jesus. Nós temos Jesus crucificado com a mão na frente. É uma coisa quase que de senso comum. Os braços abertos e crucificado. Mas o historiador cada vez mais agrava a situação. Alguém fala que não pregou na mão, mas que pregou no punho, porque na mão rasgaria pelo peso. Então são estudos científicos que vão trazendo, ou estão sendo pelo punho. Mas o historiador, ele falou que foi diferente. Os braços foram colocados depois da cruz, atrás do madeiro, e pregou por trás do madeiro. Algo para trazer mais sofrimento. Mais sofrimento. O interessante, meus amados, que o sentenciado, ele morria ali asfixiado. Ele não conseguia mais respirar. O peso do seu corpo impedia de que o seu pulmão trabalhasse com liberdade e trouxesse oxigênio, e ele pudesse respirar. Então, ou seja, ali o sentenciado, ele morria ali com grande agonia. Temos visto tantas pessoas hoje, no nosso tempo, acometidas de Covid. Estava conversando com a irmã Mônica ali, agora ali, ela falou comigo que teve Covid e 80% do seu pulmão, né, irmã, foi comprometido. Eu imagino assim, 20% respirando. Eu conheci um homem, na minha caminhada militar, eu conheci um homem lá em Minas Gerais. Esse homem era farmacêutico, esse homem. E quando eu fui visitar esse homem, eu conheci, sabia que tinha uma história ligada ao quartel que eu comandava, e eu fui visitar esse homem, eu conheci esse homem, e eu falava com ele assim, sargento, eu fumei na minha vida. Eu desenvolvi uma ictisema pulmonar. É um homem forte. Se você olhasse assim, aquele homem tão somente não acreditava que aquele homem estava doente. Mas, meus irmãos, ele deslocava ali 5 metros sem parar para respirar. No quarto tinha um balão de oxigênio. Na sala, atrás da poltrona onde ele sentava, um balão de oxigênio, o tempo todo podendo alimentar o pulmão daquele homem. Então, queridos, nós podemos talvez entender o que passava aqui, alguém sentenciado pela cruz, e Jesus foi alguém que foi levado até esse local. Jesus foi conduzido mais uma vez. Quer dizer, meus amados, que Jesus ali, ele cumpriu a promessa, pessoas conduziram ele e o pregaram na cruz. Mas, queridos, dado o momento, diz a palavra,
que na hora nona o céu escurece, o véu se rasga, as pedras se fendem, mortos se ressuscitam, mas Jesus, naquele momento, ele dá o seu último suspiro. Naquele momento, ele fala as suas últimas palavras. E ele entrega o seu espírito na mão do Pai. Mas, meus amados, a cruz não teve condições de manter Jesus. A cruz também se tornou local vazio da presença do Senhor. A cruz vai ter para a gente um símbolo, para cada um de nós, mas não representa o local onde Jesus se encontra eternamente. A cruz do Calvário, para cada um de nós, é apenas um símbolo, mas não conteve o nosso Senhor, não conteve o Senhor Jesus. Porque, queridos, ele foi tirado daquele local e foi levado até um terceiro local que eu quero falar com os irmãos nessa manhã. Um terceiro lugar que foi até a sepultura, até o túmulo. A sepultura foi o último lugar onde Jesus esteve antes da ressurreição. Foi onde colocaram o seu corpo, que foi requisitado por José de Arimateia. Quer dizer, queridos, que alguém se condoeu, alguém que olhou com humanidade, mas cumpria uma promessa, cumpria a palavra de Deus. Retira Jesus, o corpo de Jesus da cruz do Calvário e o leva até um túmulo que nunca tinha sido usado, tinha sido reservado, tinha sido colocado para um familiar, para alguém da família, para uma outra oportunidade, talvez num conceito social, conceito familiar, alguém mais ilustre. Mas Jesus foi ocupar aquele local, Jesus foi colocar naquele túmulo. Talvez ali quem destinou aquele túmulo, quem ali viabilizou aquilo, pensou, vou colocar o corpo de Jesus nesse lugar. Ali vai ficar, haverá um tempo de exumação do corpo, dos ossos. Mas, queridos, ele não sabia que ali se colocava o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que ali se colocava o autor, o dono da vida, meus amados. Nós temos que pensar dessa maneira, nós temos que olhar nessa perspectiva a palavra de Deus. Dessa maneira, queridos, naquilo que a Bíblia retrata para cada um de nós. Eu estava lendo um livro numa revista, de um autor querendo contestar aqui a ressurreição de Jesus. E começou a discorrer um montão de coisa. No final, ele diz assim, é que eu não sou muito bem historiador, eu sou formado em ciências de informática, de comportamento na ciência. Ciência da computação. Eu falei, caiu tudo por terra. Ciência da computação, o cara está falando sobre ressurreição, sobre história. Ocupando um local ali nobre, numa revista conceituada, para falar isso. Mas é assim que procuram desacreditar Jesus. Mas, querido, no nosso coração, nós devemos ter a fé, a convicção que Jesus, ele ressuscitou. Lucas, capítulo 23, versículos 50 a 53, diz assim: e eis que um certo homem, chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com o desígnio e ação dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que esperava o reino de Deus, tendo procurado a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus, e tirando do madeiro, envolveu-o no lençol de linho, e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Queridos, esse homem, membro do Sinédrio, que discordou daquela sentença, olha Jesus no madeiro, morto. Ele pega Jesus, vai até Pilatos. Ele cumpre ali uma questão legal, vai até Pilatos e requisita o corpo de Jesus. E leva Jesus até esse túmulo. Prepara, envolve Jesus no lençol, envolve Jesus nos lenços ali de linho e coloca Jesus dentro daquele local, para que pudesse ter ali um local digno de ser sepultado. Queridos, mas esses três lugares não contiveram a Jesus para sempre. É a razão disso, meus amados, que nós estamos aqui nessa manhã. É por esse motivo, meus amados, que nós estamos aqui nessa manhã. É por esse motivo, queridos, que nós celebramos ao nome do Senhor. É por esse motivo, queridos, que nós olhamos essa palavra e lançamos sobre ela a nossa esperança, queridos, porque o homem vivia sem esperança e Jesus vem estabelecer como esperança para a humanidade. O que é esperança, queridos? O que é esperança? É quando não há mais saída.
Mas que ele se apresenta algo que pode nos dar uma oportunidade, uma única oportunidade. E Jesus, ele é essa única oportunidade. Quando ele fala com seus discípulos, quando fala com Felipe, fala assim: Felipe, eu sou o Pai. Eu sou o Pai, eu sou a vida, eu sou a esperança, eu sou a porta, eu sou a verdade. Crê em mim. Queridos, mais uma vez, nós somos levados a crer no Senhor. Mais uma vez, diante do acontecimento histórico, não só da Bíblia, como eu falei para os irmãos, o historiador Flávio Josefo, ele fala a mesma coisa em diversos idiomas, mas ele fala acerca da ressurreição de um homem. Apenas um homem ressuscitou. Apenas um homem ressuscitou para trazer a minha e a você esperança. A minha e a você esperança. Como você tem visto esse momento? Não tenho nada contra, muito pelo contrário, existe um grande movimento comercial em cima dessa data, né? Associa-se à Páscoa, vende chocolate, e um montão de coisa que acontece. Mas, queridos, ainda que nós compremos chocolate, ainda que nós presenteemos alguém com ovo de Páscoa, ainda que demos chocolate a alguém, filhos, esposo, o nosso olhar deve estar dentro desse episódio da palavra. O que nos fala acerca de Páscoa, que quer dizer passagem, livramento. Páscoa vai dizer isso, Pessá no hebraico, ele quer dizer isso aí, quer dizer passagem, livramento, quer dizer que a morte, ela passou por cima. O povo, ele foi livre da morte. Ele teve um livramento e através do sacrifício de Jesus no Calvário. Hebreu vai dizer muito bem sobre isso. Hebreu vai falar assim: antes era dessa forma, Hebreus 7, antes da forma, pessoal de boi, de cabra, de animais, mas hoje não. Hoje somente um homem justo, somente um homem, somente um sangue foi derramado para que o homem não pudesse renovar mais esse pacto. Eu quero concluir, queridos, pensando em algumas coisas com os irmãos nessa manhã. Primeira coisa, queridos, a cruz, para mim e para você, não é símbolo de vitória. A cruz não é símbolo de vitória, mas é símbolo de remissão, perdão dos pecados, emblema de dor, de sofrimento. É consumação de plano de resgate, da humildade de Jesus, onde Jesus, ele se entregou para mim e para você, e entregou o seu próprio Espírito. Onde Jesus, ele inspira e fala, tetelestai. Tetelestai é uma palavra, é uma expressão grega, que quer dizer, está consumado, está terminado, tudo foi feito, não cabe mais nada a ser feito, porque tudo foi consumado nesse momento. Mas, queridos, Jesus, ele ressuscitou. Jesus, ele está vivo, e esse ato, esse feito, que para mim e para você, simboliza, para nós, temos símbolo de vitória. O tribunal, a cruz, o túmulo, eles estão vazios. E o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, ele se ocupa, naqueles 58 versículos, em falar acerca da ressurreição, em anunciar a ressurreição. Paulo discorre acerca da ressurreição, vai dizer a respeito de mais de 500 testemunhas oculares, e vai ainda falar que a nossa esperança não está na cruz, mas na ressurreição, porque a cruz martirizou outros homens também. Outros homens foram mortos na cruz, como foi o caso daqueles 2 malfeitores, como foi o caso de André, o caso de Pedro, também foram crucificados, mas somente Jesus ressuscitou. Somente Jesus nos deu a vida eterna. Somente Jesus está concentrado a esperança, queridos. E Paulo vai ser bem categórico nisso, quando ele fala em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 17 e 19. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceremos no nosso pecado. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperam em Cristo nessa vida, somente nessa vida, somos mais os miseráveis de todos os homens. Mas diz ainda, no versículo 55, onde está a morte e os teus agrilhões? Onde está o inferno, a tua vitória? Ela foi vencida na cruz do Calvário. Ela foi vencida na ressurreição de Cristo, queridos. Paulo vai dizer isso à igreja. Paulo vai trazer uma palavra de esperança à igreja. Alguém que esperava, não sabia como fazer, como tratar esse tema. Paulo vem esclarecer. Paulo vem discorrer desde a oportunidade, desde a crucificação, até os testemunhas, até chegar ali a questão de fé, até chegar a nossa esperança em Cristo Jesus, além desse tempo. Além desse tempo. Queridos, Jesus, ele vive eternamente. 3 lugares estão vazios.
3 lugares estão vazios. Os tribunais estão vazios. Jesus não está mais lá. A cruz está vazia. Jesus não está mais lá. O sepulcro, o túmulo está vazio. Jesus não está mais lá. Mas existe um lugar onde o Senhor está eternamente. Existe um local onde o Senhor ele está eternamente. E eu quero finalizar a minha palavra com esse texto que nós encontramos em Apocalipse, capítulo 5, versículo 12 e 13. Proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e a riqueza, e a sabedoria, e a força, e a honra, e a glória, e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, está dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, seja a honra, seja a glória e o domínio dos séculos, e amém, queridos. Ali está um trono ocupado, ali está um trono onde o Senhor, ele tem ali governado toda a humanidade, todo o universo. É um trono, queridos, que está ocupado pelo Cordeiro de Deus, é um trono que está ocupado pelo próprio Deus, meus amados. Aquele local é onde está preparado para o Senhor, aonde ali o Senhor, ele governa todas as coisas. Da onde ele olha a mim e a você, da onde ele olha a humanidade, aonde ele governa todas as coisas, queridos. Esse trono está ocupado e não há quem o tire dali. Porque esse trono, queridos, foi preparado para ele. Para que tudo que existe no céu, na terra, debaixo da terra e sobre o mar, pudesse glorificar, pudesse adorar, pudesse ele honrar o nome que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor e de todo o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Coloque-se para o nosso lugar. Vamos estar orando nesse momento. Vamos estar encerrando a primeira parte do nosso culto pela manhã. Feche seus olhos. Talvez a sua mente nessa manhã seja levada a pensar no sacrifício de Jesus. É bem pertinente isso. Talvez nessa manhã nossa mente seja levada a pensar ali na cruz do Calvário. É totalmente pertinente. Talvez nossa mente nessa manhã seja levada a pensar no túmulo onde jazia o corpo de Jesus. E é bem pertinente. Mas, queridos, o que eu quero nessa manhã levar a mente cativa até o reino de Deus, até os altos céus, alto e sublime trono do Senhor, onde o Senhor está ali assentado, onde o Senhor ali é honrado, ele é glorificado, aonde todas as criaturas elas adoram o nome do Senhor, onde haverá um tempo, queridos, onde eu e você também estaremos ali, onde eu e você também adoraremos, também entoaremos louvores a Ele, também falaremos da sua glória, da sua honra, também falaremos sobre as suas obras que Ele fez para a redenção minha e sua. Teremos essa oportunidade como uma grande nação, onde estaremos ali num grande povo, vindo de várias nações, mas tendo um só povo, sendo uma só nação, governada por um único Deus, onde o Deus é o nosso Criador, o nosso Redentor, aquele que nos sustenta, que nos livra, aquele que se entregou por mim e por você, como falou aqui a Cris essa manhã, o que levou ele até a cruz do Calvário, não foi uma proposta, não foi um planejamento, não foi o plano, mas foi o amor por mim e por você, porque assim diz ali em João 3,16, porque ele amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Queridos, nós temos vida eterna no Senhor, é o Senhor que nos resgata, é o Senhor que salva a mim e a você, é o Senhor que derramou o sangue por mim e por você. E nessa manhã nós queremos tão somente adorar o seu nome, nessa manhã nós queremos celebrar o seu nome, nessa manhã nós queremos reconhecer esse sacrifício feito por cada um de nós. Paizinho amado e Pai querido, obrigado, Pai amado e Pai santo, porque hoje, Senhor, nessa manhã,
Ó Deus amado, que nós lembramos, somos levados a lembrar o grande sacrifício feito na cruz do Calvário. Um grande sacrifício, Senhor, que foi numa madrugada de sexta-feira, Senhor, aonde o Senhor foi surpreendido, onde o Senhor foi tomado por uma traição, aonde o Senhor foi levado a um primeiro julgamento, ao segundo julgamento, a um terceiro julgamento, Senhor, onde o Senhor foi vítima, Pai amado, de uma sentença, Pai, de uma sentença de morte, Pai, mas ao Senhor, como diz tua palavra, como ovelha muda ao matadouro foi conduzido, nenhuma palavra saiu do Senhor, o Senhor não refutou, o Senhor não desistiu, o Senhor não parou, não buscou outra oportunidade, não propôs um outro plano, mas antes se submeteu à vontade do Pai e foi levado até a cruz do Calvário, Senhor, mas o Senhor ali foi sentenciado, Paizinho, mas foi levado depois do teu corpo para a sepultura, Deus, mas Deus, ao terceiro dia, como diz tua palavra, ao terceiro dia, como diz tua palavra, como o Senhor tinha anunciado, foi levado aos pecadores, foi levado à cruz, mas depois o Senhor ressuscitou, aleluia. O Senhor ressuscitou, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te adoramos por isso, nós glorificamos. Obrigado, Pai amado, porque, Pai amado, é anunciado na terra, é anunciado no céu, é anunciado debaixo da terra, é anunciado sobre os mares, que o Senhor é o único Deus, que o Senhor ocupa o trono, um trono sublime, ao Senhor é dado todo o poder, ao Senhor é dado toda a autoridade, como diz tua palavra, lá em Mateus capítulo 28, foi dado todo o poder e toda a autoridade. Oh Deus amado, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor nos amou. Obrigado porque o Senhor nos amou primeiro. Obrigado, Pai amado, e Pai querido, tu não viu a nossa condição de pecador, muito pelo contrário. Tu olhou a nossa condição de miserabilidade, Senhor. Obrigado, Deus, pelo sacrifício, Pai, completo feito na cruz do Calvário. Nós te louvamos, ó Pai. Nós te agradecemos. Nós te bendizemos em nome de Jesus. Amém, amém. Aplauda o Senhor. Outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois